Eu quero falar aqui com uma lenda do cinema brasileiro, da comunicação brasileira. Rapaz, inclusive... Tá na linha, hein? Luiz Carlos Barreto, gênio. Você fala que eu não acho os caras, mas eu achei um gênio aí, Milton. Aí você achou mesmo, mas eu gosto dele porque ele gosta do Cláudio Adalberto Adão, meu amigo de tantos e tantos anos. Que beleza, vamos falar aqui com... Ele foi jornalista esportivo também na Copa de 62, em outras Copas e tal. Luiz Carlos Barreto, neste momento que se fala tanto de cinema também. Muito bom dia, lenda, que prazer ouvi-lo. Bom dia, Milton. O prazer também é recíproco. Mas você gostaria de falar sobre futebol ou sobre cinema? Não, nós vamos dar uma pincelada em cinema, coisa que você domina em 100% e eu em 0%, porque nesse momento aí do Oscar, você tem que falar, é claro, do Oscar. Mas depois eu quero falar de um negócio da Copa de 62, uma história que você, num domingo pela manhã, há mais ou menos uns 20, 15 anos, eu chego na minha rádio, sempre trocentas televisões ligadas, e numa dessas televisões estava uma entrevista sua, contando uma história da Copa de 62 envolvendo Pelé, Castilho e Aimoré Moreira. E foi na ESPN. E uma das histórias mais deliciosas que eu vi na minha vida na história do futebol, porque, olha, eu não sou nenhum Luiz Carlos Barreto, mas eu sou um historiador em matéria de futebol. Então, antes de mais nada, Luiz Carlos Barreto, meu muito obrigado por me atender. Como é que você analisa? Aí outro dia eu li na íntegra, uma página inteira, não sei se na Folha ou no Estadão, que você deu sobre o cinema brasileiro, o cinema tá morrendo, assim não pode. Essa indicação do documentário político brasileiro para o Oscar, o que isso representa para o cinema brasileiro? Genial, Luiz Carlos Barreto. Olha, o Oscar é um concurso muito importante porque ele é uma grande jogada de marketing, né? Sobretudo para o cinema americano, talvez junto com a Olimpíada e Copa do Mundo, são os eventos mais assistidos em televisão, né? São 3 eventos campeões de audiência. E o fato de ser selecionado para os finalistas do Oscar, como o documentário da Petra foi, é muito importante, porque isso dá uma projeção internacional muito grande, abre mercado. Evidentemente que o filme dela daqui para frente vai percorrer vários mercados internacionais, isso é muito importante, né? Essa visibilidade que o Oscar promove. Agora, Luiz Carlos Barreto, esse documentário tem chance de chegar lá na nota 10? Totalmente. É um documentário, independente do fato dele ter sido nomeado para o Oscar e tudo, é um documentário das coisas mais importantes que eu vi nos últimos anos em matéria de documentário cinematográfico, né? Porque ali reúne não só a parte jornalística, como a parte narrativa de cinema. É um trabalho exemplar. Devia ser, em todas as escolas de cinema, deviam ser projetados aquele documentário para os jovens cineastas que estão em formação, porque o documentário é a base, comparando com o futebol, né? Quer dizer, o documentário é a escola onde você aprende o cinema, você aprende a narrar com a realidade, porque narrar com a ficção é muito fácil, né? Agora, narrar com a realidade e envolver o espectador com o real, né? A ficção é uma coisa envolvente. Você tem truques para envolver. Né? Na ficção, não. No documentário, não. O documentário é a realidade. E aí você tem que saber abordar essa realidade. E esse documentário da Petra é uma obra-prima. Certo. Agora, Luiz Carlos Barreto, antes do futebol,
Eu sou um cara que gosta muito de cinema, apesar que eu não entendo nada. Você é um mestre. Eu gosto mesmo do Steve McQueen. Para mim foi o maior ator de todos os tempos. Quando eu tô passando de madrugada, assim, eu fico corujando, tem filme dele, eu paro na hora. Portanto, eu não sou, não represento 0,00001% em relação ao que você entende de cinema. Mas como na minha infância parava a cidade quando pintava filme dele lá na minha pequena Muzambinho, em todas as cidades pequenas desse país, a minha pergunta pode ser simplória, tanto é que eu coloquei para 2.100.000 seguidores no meu Twitter e eu fui xingado de simplório, de bobão, de bocó, etc e tal. Mas por que o Mazzaropi nunca foi lembrado, hein? Pois é, isso é uma grande injustiça que se comete, porque o Mazzaropi era um gênio. É um gênio do cinema popular, né? O cinema é a arte essencialmente como o futebol, que é uma arte também, é essencialmente uma arte popular, né? Ela não foi feita, o cinema não foi inventado para complicar a compreensão das coisas, ao contrário. Ela foi inventado o cinema como uma comunicação de massa, né? E permanece assim, né? Desde a sua pré-história, da sua história, o cinema se desenvolveu como sendo uma comunicação de massa, né? É igual à ópera. A ópera, nos seus primeiros momentos de história, a ópera era um espetáculo popular. Depois ela foi se tornando um espetáculo para a elite, né? Mas o cinema, ele tem que permanecer popular. E o Mazzaropi foi um gênio do cinema popular, né? Da alma simples, do sertanejo, do homem do campo. É um absurdo que esse homem não seja cultivado, não seja lembrado, né? Eu vou até aproveitar essa sua dica e vamos promover uma retrospectiva do Mazzaropi no Canal Brasil, né? Do qual eu sou sócio e tal. Nós somos sócios, um grupo de cineastas junto com o Grupo Globo. E vamos homenagear o Mazzaropi. Uma grande lembrança sua. Nossa, ouvir isso de você, meu Deus do céu. Eu fico emocionado, porque eu vou dizer uma coisa pra você, quando eu fico corujando televisão de madrugada e tem um Mazzaropi lá, posso ter compromisso às 7, às 6, às 8, não quero saber. Enquanto não acabar o Mazzaropi, eu não vou embora. Até porque, vou confessar ao senhor, que quando tinha filme de Mazzaropi lá, eu não tinha... ele chegava com a entourage dele, aqueles atores bonitos que ele lançou, as moças bonitas, que tomavam conta da entrada e também da bilheteria. Eles davam um fee para o dono do cinema e aquela fila enorme e tal. E eu não tinha dinheiro. Mas a minha namorada, que ficava... a minha única namorada, única noiva, única esposa, Lenice, o pai dela tinha um bar... Então ela dava um jeito de pegar 2 cruzeiros lá, 1 cruzeiro era a entrada, então eu entrava também, porque senão eu não entrava, eu não tinha dinheiro mesmo, não tenha vergonha de falar isso, entendeu? E era uma coisa impressionante, muitos desses atores que estão aí já foram bilheteiros do Mazzaropi, certo? Claro, ele tinha uma fazenda onde era o estúdio dele, era uma fazenda, praticamente... Ele rodou todos os filmes dele nessa fazenda. Eu cheguei há um tempo a pensar em convidá-lo para fazer, nos anos 60, eu queria fazer um filme com o Mazzaropi chamado Um Caipira no Rio, que era mostrando a contradição entre a cultura do rural e a cultura urbana, né? A malandragem, essa falsa malandragem do carioca, esse mito da esperteza, porque o Mazzaropi, ele ao mesmo tempo ele mostrava a simplicidade do homem rural, mas ao mesmo tempo a vivacidade, a inteligência, a intuição do homem do campo, né? Que supera em muito ao homem urbano, né?
Eu cheguei a pensar em fazer esse filme e nunca consegui estabelecer um contato para fazer um filme com ele. Ô Luiz Carlos Barreto, eu não tive ainda o prazer de vê-lo de perto. Uma vez eu acho que foi num shopping Frecaneca, lá numa mostra de cinema, você estava lá, mas fiquei meio com vergonha. Mas eu estou muito feliz de poder falar com esta lenda que é você e quero entrar agora no futebol. Eu comecei a gostar de você porque toda a minha vida é futebol. O Cláudio Adalberto Adão, meu amigo há muitos e muitos anos, estava namorando a tua filha e virou um noticiário absurdo, né? Nossa, um negro namorando uma branca linda e tal, etc. Aí começaram a fazer uma analogia ao que tinha acontecido ou estava acontecendo lá na Itália, com o Germano, ponto esquerda, que está no céu, morreu na boleia de um caminhão no norte de Minas. E ele estava fazendo preparação no Milan, lá uma pré-temporada, e no lado tinha um colégio de meninas ricas e tal. E as meninas italianas, todas brancas, nunca tinham visto um negro. E a Augusta, a moça, a condessa, ela tinha 17, 18 anos, ficou impressionada inicialmente e depois apaixonada pelo Cláudio Adão, a ponto que escondido namoraram e nasceu uma criança. É a grande imprensa brasileira. Até hoje, eu queria dar essa pauta. Quem sou eu querendo ensinar Luiz Carlos Barreto? Eu queria que alguém fizesse um filme sobre a filha do Germano. E o homem lá, milionário, o avô dela, fabricante de helicóptero, forçou a barra lá no Milan e enfiaram o Germano aqui no Palmeiras, em 65. Tanto é que ele fez o terceiro gol do Palmeiras no jogo Brasil e Uruguai, em que o Palmeiras ganhou de 3-0 no Mineirão, no segundo jogo da história do Magalhães Pinto. E essa moça já deve ter 45, 50, 60 anos, um pouco menos, um pouco mais, e a grande imprensa não descobriu a moça ainda. E então a turma falava, assim, de leve, né? Porque sempre teve racismo mesmo. O Luiz Carlos Barreto devia fazer igualzinho o milionário do helicóptero lá. Some com o Cláudio Adão, pô, porque lá na Itália sumiram com o Germano, que teve que vir pro Palmeiras. Você lembra desses dois fatos? Me lembro, e eu tive a grande alegria de acompanhar a carreira do Germano, porque quando eu era repórter do Cruzeiro, da revista Cruzeiro, eu cobri o Pan-Americano de futebol, lá o Pan-Americano em Chicago. E nessa seleção, a ala esquerda, como antigamente existia o meia esquerda e ponta esquerda, que hoje não se chama mais assim, era Gesso e Germano, era a ala GG. E eram dois craques, porque esse Germano jogava muito. Ele era um jogador de grande vivacidade, uma potência física e tinha uma habilidade muito grande. Embora não fosse totalmente canhoto, ele usava mais a perna direita. E ele foi dos primeiros jogadores a ser... ainda não existia esse mercado que existe hoje, né, na Europa, né? Era uma coisa muito esporádica, jogadores brasileiros que iam esparsamente pela... E eu fiquei admirando muito o Germano, não só pela sua carreira ali, como a maneira como ele enfrentou todo aquele preconceito, aquilo tudo, tá? Porque na época, tanto o Germano quanto o Cláudio Adão foram muito vítimas disso. O Cláudio Adão foi perseguido muito na época do que ele jogava no Flamengo. Os locutores, às vezes esportivos, nos seus programas, às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã, já tinha programa esportivo, ficavam dizendo, a esta hora, senhores torcedores do Flamengo, o Cláudio Adão deve estar saindo da boate Hipopótamos com a filha do Luiz Carlos Barreto, jogando o Cláudio Adão contra a torcida do Flamengo. E o Cláudio Adão era um jogador exemplar na questão do preparo, dos cuidados, né? Era um jogador que não era esse
Todo mundo achava que ele, pelo fato de namorar a minha filha, era um playboy. Ele nunca foi. Ele foi sempre uma pessoa muito séria. E você que é amigo dele, sabe? E ele também te respeita muito, fala muito de você sempre. Muito obrigado, porque tem uma história emocionante. Antes eu tenho uma outra história sua emocionante na Copa de 62. O Santos foi jogar... Daqui a pouco eu vou lembrar uma história que você contou na SPN sobre a Copa de 62, ao lado do Armando Nogueira, de um outro companheiro, um comentarista gaúcho da Rádio Globo, que já faleceu. Me refresca a memória aí, como foi essa história? Eu vou contar, mas antes eu vou encerrar o Cláudio Adão aqui. O Cláudio Adão era uma espécie assim de Neymar, novo Pelezinho lá na Vila Belmiro e tal. Aí o Santos foi jogar em São José do Rio Preto, no velho estádio Mário Alves Mendonça, que hoje é um supermercado chamado Atacadão. Alô? Oi, tá ouvindo melhor agora? Alô? Tá ouvindo? Alô? Agora voltou. Agora sim, o Cláudio Adão estava jogando com o Pelé lá em Rio Preto, o jogo estava duro e tal, numa dividida com o goleiro Luiz Antônio. Ele teve fratura exposta numa das pernas. E aí os jogadores fizeram um círculo assim do América e do Santos e todo mundo entrava na rodinha, fazia o sinal da cruz e saía. Dali um pouco chegou o médico do Santos, parece que Ítalo Consentino, abriu a rodinha, olhou o Cláudio Adão e falou: meu Deus do céu, esse não joga nunca mais. E o Cláudio Adão ouvindo tudo, ele estava realmente com muita dor, aquele negócio todo, mas pensou com ele: não vou acabar a carreira não. O Flamengo contratou, o Cláudio Coutinho contratou o Cláudio Adão com a perna quebrada e tudo, e jogou em 500 mil times. Estive com ele outro dia em Salvador também, e também na cidade de Alfenas. Eu vou dizer uma coisa pra você: esse Cláudio Adão aí é um cara muito forte, viu, o sogro? Ele é uma pessoa iluminada, o Cláudio. Eu trato ele sempre meu príncipe. Ele é um príncipe africano, né? Existiu aqui no Brasil, na época do Império, um negro chamado Dom Obar, que era um príncipe africano, que a família veio para aqui como escravo, né? Família real africana, né? E esse Dom Obar, ele era uma pessoa muito sofisticada, tornou-se grande amigo de Pedro II e foi o único general negro do exército brasileiro, porque ele foi para a Guerra do Paraguai e voltou consagrado como um grande militar, e Dom Pedro promoveu ele a general. Eu digo sempre: você é o Dom Obar do futebol, Cláudio, porque eu ouvi falar do Cláudio Adão pela primeira vez, foi o Mendonça Falcão, que era um presidente da Federação, deputado estadual e presidente da Federação Paulista. E nós estávamos excursionando com a seleção brasileira na Europa. E lá na Turquia, um dia no hall do hotel, o Mendonça Falcão falou para mim: Barreto, tem um garoto no Santos que o Pelé é pinto perto dele. Ele vai ser 10 mil vezes melhor do que eu. Eu disse: não exagera, meu amigo Falcão. O Pelé e Garrincha, quem viu, vê que não vai ver mais nunca nada igual. Não, fica esperando que esse garoto vai ser um assombro. Aí logo depois aconteceu o acidente com ele, entendeu? Que, não sei se você sabe, teve um lado meio místico nisso tudo, quando ele estava voltando nesse jogo para o segundo tempo, e um garotinho que estava assim na entrada do Alembrado, na hora que o Cláudio passou, disse: toma cuidado, ó crioulo, que vai quebrar a perna. Gritou um garoto, devia ter 10 anos de idade, gritou isso para o Cláudio. E aconteceu.
Isso foi no estádio Mário Alves Mendonça, lá em Rio Preto, nesse dia que ele quebrou a perna, com o goleiro Luiz Antônio, um goleiro loiro que tinha lá, que foi pro Cruzeiro depois, para ver se seria o novo Raul. E o Cláudio Adão me contou isso aqui na Rádio Bandeirantes. Ele ia entrando ao lado do Pelé e um molequinho chegou e falou: olha, você vai quebrar a perna hoje. Aí rolou o primeiro tempo, normal. No fim do primeiro tempo ele quebra a perna mesmo, de forma que o médico falou: ei, esse não joga nunca mais. Foi uma fratura exposta, entendeu? Sangue pra tudo quanto é lado. Aí quando ele tava saindo de campo, o Cláudio Adão contou aqui na Bandeirantes, o moleque falou: eu não falei? É brincadeira, mano. Agora, o meu caro grande Luiz Carlos Barreto, agora eu quero a história que eu achei uma das mais maravilhosas, porque tem muito folclore, tem muita mentira no futebol, sabe? Algumas mentiras deliciosas e tal, sobre os jogadores de ontem e tal. Mas eu estava assistindo aqui na Bandeirantes, como na rádio que eu trabalhava, sempre tem um monte de televisão, e um dos canais estava sintonizado, já faz uns 15, 20 anos, na ESPN. E ali estava rolando uma entrevista deliciosa com você. E você contando, eu vou dar mais ou menos, depois você dá mais detalhes, que você estava no meio do campo, um dia antes de Brasil e México, em 62, lá no Chile, no apronto do técnico Aimoré Moreira para pegar o Chile, para pegar o México no outro dia. Então os jogadores eram só 22, tinha 22 jogadores ali perto da grande área. E ele, Aimoré Moreira, e também o preparador físico Paulo Amaral. Conversaram, e você, na beirada do campo, você estava com o Armando Nogueira e com o Luiz Mendes, você contando na ESPN. E eu falei: gente, o que vai dar isso? Aí dali um pouco você contou: olha, depois que o Aimoré falou, ele pega duas bolas, o Aimoré, duas bolas com debaixo de cada braço, chamou o Castilho e chamou o Pelé e foram lá pro outro gol. E vocês três estavam junto com um monte de jornalista no meio do campo, ali do lado de fora. Aí você piscou pro Armando Nogueira e falou: o que será isso, pô? Tá levando o Castilho e o Pelé lá pro outro gol com duas bolas, vamos lá. E vocês foram e ficaram atrás do gol. E o Aimoré Moreira, sentindo três caras importantes, Luiz Carlos Barreto, Luiz Mendes e o Armando Nogueira, o Aimoré falou: foi bom vocês estarem aqui porque vocês vão ver um treinamento especial. O Pelé não anda bem em bola rolando pela direita e pela esquerda em bola rolando. Ele é bom em tudo, cabeça, mata no peito, bater falta, pênalti e tal, mas bola alta, agora bola rasteira ele anda claudicando. Bom, então vamos ver. Aí ele fica no bico do lado direito, rola a bola, 5 bolas pro Pelé, o Pelé de pé esquerdo, 5-0 no Castilho, que era um goleiraço. Mudou de lado, mais 5 bolas pro Pelé no pé direito. 5-0 pro Pelé. 10-0 no Castilho. Aí ele pegou e falou pros dois: pode voltar lá com o Paulo Amaral. Vai lá fazer física. E ele pegou as duas bolas debaixo do braço, chegou pro 6-3 e falou assim: não falei? Se eu não treino, ele não aprende. Você contou isso na ESPN. Olha, eu só queria preservar um pouco a memória do Aimoré, que era uma grande figura. Mas esse episódio foi o Paulo Amaral. Ah, foi o Paulo Amaral? O Paulo Amaral é que resolveu dizer que, olha, eu descobri que o Pelé, o Edson, ele não chamava o Pelé de Pelé. O Edson não sabe chutar a bola rolando. Eu e o Luiz Mendes e o Armando ficamos de boca aberta. Aí fomos ver. E era ele, Paulo Amaral, que rolava a bola e o Pelé acertou toda. E aí ele foi a vocês e falou: tá vendo? Se eu não ensino, ele não aprende. Treinei tanto que ele aprendeu. Ô, Luiz Carlos Barreto, essa é uma das melhores. Eu errei, pelo que me lembrava, não foi o Aimoré, foi o Paulo Amaral. Pra mim, o Paulo Amaral tinha ficado lá fazendo a física pros outros 20 e tal. Mas a verdade é que essa história foi. Mas eu comecei a rir. E o operador Arthur Figueroa, que era meu operador, falou: vai, ele abriu o microfone. Eu falei: não, põe comercial. Porque eu não tava conseguindo falar. Porque essa história foi deliciosa. Ó, tá vendo? E pra 3 feras, né? Você, o Luiz Mendes e o Armando Nogueira. Tá vendo? Você não ensina, ele não aprende. É demais, né? Tem outras, né? Agora, eu tô preparando um momento
um seriado de histórias, as histórias e histórias do futebol brasileiro, da seleção. Então, eu acompanhei a Copa de 50, a de 38 eu era garoto, tinha 10 anos, acompanhei pelo rádio. Mas, pessoalmente, acompanhei a de 50, a de 60, 62, 58, 54, 58, 62 e 66 eu voltei do meio do caminho, né? Porque eu vi que aquilo, as histórias que eu presenciei. Então eu estou fazendo um programa que eu estou filmando e gravando o som das histórias da Copa, as histórias que não foram contadas da Copa. E para contar histórias exatamente dos bastidores das concentrações, que na época não tinha esse negócio de entrevista coletiva. A gente era, você ainda pegou essa época, você é jovem, mas antigamente você era amigo dos jogadores, entrava no quarto deles, batia papo, né? A gente fazia conferências, entrevista no quarto com os jogadores, uma coisa mais íntima, menos marqueteira, né? Mas eu estou gravando essas histórias todas, das Copas todas, desde 50 até 70, né? Então, se você estava em 58, tem uma que o Dino Sani, que infelizmente não está podendo falar, está com princípio de mal de Alzheimer. Ele falou que foi mentira, mas se foi mentira, mas é uma pena ter sido mentira, mas é engraçada demais. Que o Brasil, que o Paulo Machado de Carvalho, ele falava, 10h30, vocês podem ir jantar, ganhamos o jogo hoje, você pode ir à beirada do hotel e tal, mas 10h30, 10h31, vou cortar o bicho. Ah, é? Tá bom. Aí 10h30, 11h, meio-dia, e o Paulo Machado de Carvalho foi no quarto do Pepe e do Garrincha. O Garrincha era o companheiro de quarto dele, né? Aí o Pepe já estava dormindo, 2h, o Paulo Machado acordou com jeito e falou, o que houve, Marechal? Não, é que o Garrincha deve ter errado o hotel. Errado nada, não vem com essa história não. Onde é que ele tá? Ele pegou, contou, que era para não dizer outra palavra, estava num inferninho ali do lado, né? E aí o Paulo Machado foi lá na boate, e lá num canto estava o Garrincha, cercado por 5, 6 loiras, era melão para tudo quanto é lado. E aí ele chega, o Paulo Machado, pé ante pé, e com as duas mãos assim nas cadeiras, e fala, bonito, hein, seu Mané? 3h, que bonito, hein, seu Mané? Aí o Mané, Doutor Paulo, o senhor também aqui na zona? O Dino Santos fala que é mentira, o Pepe fala que é verdade, mas que foi boa, foi, né? Né, meu grande cineasta? O Garrincha é aquele tipo de homem que nós estamos falando, do Mazzaropi, né? Era o homem do campo, com aquela ingenuidade aparente, mas grandemente inteligente e esperto, muito esperto. O Garrincha era de uma inteligência e de uma acuidade mental muito grande, porque o grande jogador de futebol não pode ser grande se não for inteligente, porque o futebol é um jogo de inteligência. Os grandes craques são grandes inteligências, né? E o Garrincha era isso que você contou agora, resume muito bem. Porque o Sandro Moreira, que era um fã absoluto do Garrincha, botafoguense, de 4 costados, né? O Sandro Moreira espalhou muita história mentirosa, anedotas sobre o Garrincha, que colocava ele quase na posição de débil mental, coisa que ele nunca foi. Sempre foi espertíssimo. A Copa de 62, ô Milton, no momento que o Pelé se machucou, ele chegou
no dia seguinte todo mundo deprimido. E agora? Como é que vai ser? Isso no quarto do Newton Santos, que dormia junto com o Garrincha. Aí estava eu, Armando Nogueira, Sandro e Walter Mesquita, que era um jornalista do Correio da Manhã. E aí o Mané virou para a gente e disse assim: agora nós vamos ganhar a Copa. Mas como? Você está maluco, porra? Vai ser muito difícil. Não, agora nós vamos ganhar. Porque o Criolo, ele falava assim, o Criolo não está me deixando jogar. Eu pego na bola, ele fica gritando: solta a bola, Pelé, solta a bola, Mané, solta a bola. E eu tô envergonhado, não estou conseguindo jogar meu jogo. Agora eu vou jogar. Isso aí, a gente... Mané, você tem que fazer muita força para ganhar essa Copa, porque o Pelé é meio time. Vocês dois são... Os dois juntos valem por 22 jogadores. Aí ele falou: não, mas agora nós vamos ganhar. Porque nessa época, o Pelé e o Garrincha estavam disputando aquela fama de 58. Então, o Garrincha era muito, vamos dizer, vacinado contra a fama. Ele não tinha nenhuma noção da importância que ele tinha. Futebol para ele era um prazer jogar. Ele nunca leu um contrato, ele assinava um contrato e achava muito esquisito pagarem para ele jogar, porque ele tinha muita alegria de jogar. Ele jogava porque gostava do futebol. E isso era uma coisa que nunca ninguém entendeu direito. Ele era tratado como irresponsável. Em 58 ele estava barrado no início da Copa. Não era ele o titular, era o Joel. Porque o Carlos Nascimento, que era o supervisor, achava que ele era irresponsável, Quem escalou o Mané, na verdade, foi o Paulo Machado de Carvalho, que no jogo com a Rússia, se a gente não ganhasse aquele jogo, estava fora da Copa. E o Paulo Machado começou a conversar com todo mundo. Os jogadores de São Paulo que jogavam contra o Garrincha, o que achavam do Garrincha? Todo mundo dizia... O Oreco disse: doutor Paulo, no dia que na véspera do jogo que eu tenho contra o Garrincha, eu não durmo uma noite inteira pensando como é que eu vou marcar ele. E o Paulo Machado então chegou para o Wilton Gozzi, que era o médico, e falou: doutor, precisa machucar o Joel. O Joel foi dado como cansaço muscular para poder entrar o Garrincha. Entendeu? Você é simplesmente brilhante. Joel Martins, ponta direita do Flamengo. Joel, Moacir, Henrique, Dida e Zagallo, depois Babá. Mas olha, Milton, quando eu for a São Paulo, gostaria de estar com você pessoalmente para a gente tomar um café e contar histórias um para o outro. Vamos tomar um vinho aqui no Barbacoa, no Rancho Português, que agora tem aí no Rio também. E traz o Cláudio Adão. Cláudio Adão, ele faz muito eventos beneficentes, entendeu? Um diretor do Magazine Luiza, Gozzi, Colli, ele reúne Rondinelli, Adílio, sabe, esses grandes jogadores, Andrade, e fazem jogos beneficentes no Brasil inteiro. Entendeu? A Associação dos Jogadores Master do Flamengo. E o Cláudio Adão é um dos líderes. Estive com ele em São José do Rio Pardo. Eu estive várias vezes nesses cantão do Brasil. Eu faço muito evento corporativo lá em Salvador. Aniversário do Bahia, eu apresentei lá. O Cláudio Adão chegou, parou
parou a festa. Quer dizer, ele ganhou mais aplausos até do que os campeões da Taça Brasil remanescentes de 59. O Cláudio Adão é amado em todo o Brasil e no meu Santos Futebol Clube também. Mas para terminar, genial, Luiz Carlos Barreto, eu vou dizer uma coisa para você. Se o meu nome fosse Milton Neves Feola, eu ganhava a Copa de 58. Eu ganhava a Copa de 66. Era só jogar com Valdir Joaquim de Moraes, Carlos Alberto Torres, Djalma Dias e Edson Cegonha deslocado ou Lima Coringa. Meio campo com o Dino Sani, a quarta zaga ali tinha que jogar Roberto Dias, entendeu? Dino Sani e Roberto Dias. E o ataque Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Entendeu? E o Rivelino também. O Rivelino em 66 já era um dos melhores jogadores do mundo. Nem foi convocado. O Edu foi convocado, o maior 11 da história, mas não jogou nem um minuto. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Fiola parece que fez aquela Copa do Mundo lá pra perder por ordem do João Avelange. Mas línguas dizem o seguinte. Que o João Avelange fez um acordo com o Stanley House para que se o Brasil ganhasse a terceira Copa, o produto Copa do Mundo ia perder o valor. Ganhou 58, 62, ganha 66, também perde a graça e tal. Então, João Avelange, vamos perder isso aqui e aí depois você vira presidente da FIFA. Não é que deu isso mesmo? Agora, porque não é possível. Como é que o Carlos Alberto Torres não foi para a Copa do Mundo? Como é que o maravilhoso Dino Sani, Ademir e Rivelino no meio do campo? O Palmeiras era o melhor time do Brasil. Mas tem muita marmelada e muita suposição também, né, mestre? Olha, você sabe que semana que vem, o Cláudio Adão vai ser homenageado lá no Peru. Até hoje, ele é o recordista de goleador do número de gols no campeonato peruano, que ele bateu todos os recordes de um outro jogador peruano, que foi um grande ídolo, era um centroavante peruano, que até hoje é um ícone do futebol peruano. Né? E o Cláudio Adão bateu o recorde desse goleador peruano. O Sport Boys está chamando ele para fazer uma homenagem, comemorando não sei quantos anos lá do recorde que ele bateu. E o Cláudio Adão tem sido um exemplo um exemplo de jogador e não conseguiu, dado o preconceito racial, não conseguiu, na época, ser técnico de futebol, que era uma coisa que ele sonhava em transmitir o que ele sabia de futebol, transmitir. Mas isso, no Brasil, agora que está começando a ter alguns técnicos negros que estão sendo chamados, né? O Didi e o Zizinho lutaram muito na época que conseguiram ser técnico, mas o Didi nunca conseguiu ser o treinador da seleção brasileira. E foi lá no Peru que ele foi conseguir disputar uma Copa do Mundo como técnico e levou o futebol peruano a participar como um do destaque da Copa lá no México, né, de 70. Você deve ter lembrado. Claro. A participação do Peru foi brilhante lá. Muito. E o Didi nunca conseguiu ser treinador da seleção brasileira. E olha, o mestre Luiz Carlos Barreto, um dia lá em São José do Rio Pardo, o Cláudio Adalberto Adão, eu sempre chamei o Cláudio Adão de Cláudio Adalberto Adão. Aí ele falou pra mim: Milton Neves, você faz uma boa televisão e tal, mas você tem que falar mais aí que não tem técnico negro. Por que tem tão pouco técnico negro no Brasil? Você tem que falar. Agora, Cláudio Adão, eu já vi sogro gostar do genro, viu? Olha pra você ver. O Denilson pisou na bola lá e desquitou. Teve que desquitar o Denilson Show. A mulher largou dele porque o pai dele, o sogrão, não gosta do Denilson. Denilson é pinta brava. Agora, o Luiz Carlos Barreto gosta de você como que você fosse você o filho e a tua esposa que tivesse casado com você. Quer dizer, você casou com ela. O homem te ama, Luiz Carlos Barreto, te ama, Cláudio Adalberto Adão.
mas eu amo ele também. Eu amo mesmo. Eu considero o Cláudio mais do que um genro, mais do que um filho. É um filho, amigo, um companheiro de uma lealdade, de uma generosidade muito grande, né? Tá vendo? Mas olha, Milton, vamos ver se nos encontramos pessoalmente. Não, tá marcado, tá marcado. Mas você tem que trazer o meu amigo aí também. Ô, Cláudio Adão, você fala bem do homem agora aí, porque ele tá enchendo a tua bola aqui faz 1 hora, Cláudio Adão. Você que não fez gol em lugar nenhum. O Barretão, foi que eu tenho que falar dele, que ele é meu pai, me passou muita coisa. Eu aprendi muito com esse homem aí, né, pela alegria que ele tem, além de torcer futebol, e a alegria que ele tem na família dele, que não tem o que falar. Graças a Deus, caí numa família maravilhosa, uma família que joga você para frente. Então isso aí, pô, tem que pedir Papai do Céu para abençoar. E vai sempre abençoar. Luiz Carlos Barreto é o nosso Spielberg, entendeu? Nós temos que elogiar quem tem talento. Por isso que eu falei, o nosso Mazzaropi podia ter sido pelo menos uma vez indicado pro tal Oscar aí. Agora, né, o teu sogro é tão bem informado e lúcido que ele lembrou daquela história que você me contou outro dia aqui, Cláudio Adão, que você entrou no Mário Alves Mendonça, Santos e América, e você tá entrando enfileirado ao lado do Pelé, chega um molequinho, você vai quebrar a perna hoje. E quebrou mesmo, pô. É incrível, é impressionante essa história, né? É uma história que parece ficção, né? Mas olha, vamos ver se nos encontramos para fazer um papo mais longo ainda do que esse que eu te peço desculpa porque como todo nordestino eu gosto de falar. Eu gosto de contar Eu também gosto, mineiro. O senhor tá com uma lucidez espetacular. O senhor parece que tá com 18 anos, entendeu? Deixa eu só liberar o Cláudio Adão. Ô, Cláudio Adão, aí o moleque, o Santos tá entrando em campo, o moleque chega e fala, você vai quebrar a perna hoje. Aí dali um pouco quebrou mesmo. Aí saindo de maca, moleque. Não falei! Ô, capeta esse moleque! Ô, Milton. Foi. Passou, né? Ficou só na memória. E o médico falou: esse não joga nunca mais. Jogou 200 anos, em 570 times. Ô, Luiz Carlos Barreto, vamos fazer um filme sobre isso, Luiz Carlos Barreto. Vamos fazer um filme. Vamos. Quando você me falou aí na filha do Germano, né? Ela tá em São Paulo? Não, ninguém acha. A grande imprensa, a nossa Band, o UOL, a Globo, ninguém acha a filha do Germano, o Germano, irmão do Filho Maravilha, do Michila, tinha o médio volante. Ele morreu a bordo da boleia de um caminhão, trabalhando na roça, lá em Conselheiro Pena, norte de Minas, de onde ele veio. E tinha mais um quarto filho, era o Fio Maravilha, o Michila e o Germano. Então essa moça já com certeza tem filhos, que vão 50 anos, né? E a imprensa brasileira até agora não descobriu a moça. Viu, Cláudio Adão? Tava contando pro teu sogro. Porque na época que você namorava a Paula, né? A turma, você tá vendo? Lá na Itália não tinha essa colher de chá, não. Porque lá o dono da fábrica de helicóptero não deixou o Germano ficar com a Condensa. Mandou ele pro Palmeiras aqui em 66, 65. Agora, o teu sogro, Luiz Carlos Barreto, com a outra cabeça, lá atrás, e ele falou, se fosse para escolher 1000 caras aí, eu ficaria com o Cláudio Adão, entendeu? O melhor genro que eu já tive. Pô, e o Barretão é o melhor sogro que eu já... Mas agora em março, eu estou indo à Itália, em março, porque vai ter uma conferência lá em Assis, que o Papa Francisco está fazendo, sobre a conferência sobre a economia da morte e a economia da vida. Ele quer reunir lá pessoas dos mais diferentes setores da atividade humana e tal, para discutir
sobre os rumos da humanidade baseado no princípio econômico, né? Que existe uma economia que é a economia da morte e a economia da vida. Nós estamos vivendo a economia da morte, né? O mundo se destruindo, se autodestruindo. Não sei se você viu ontem aqui a televisão, os jornais televisivos de 8 horas, 10 horas, todos com catástrofes no mundo inteiro, né? Para todo lado, incêndio de floresta, inundações. Teve uma cidade aqui do Espírito Santo que foi destruída, parecia um terremoto, né? Tudo isso é fruto do descaso que a gente está tendo com a natureza. Eu não sou um fanático, um radical ecologista, mas eu acho que o principal criação da natureza é o homem. Nós fazemos parte da natureza. Nós somos tão importantes quanto as árvores. Então, a gente tem que cuidar da natureza, porque nós fazemos parte da natureza. E se a natureza se destruir, nós estamos nos destruindo. Então, Milton, você que é um comunicador com grande repercussão popular e tudo, você deve incluir na tua pauta, né, para que os ídolos do futebol se engajem nessa luta pela natureza, né? Entendeu? Nós Parabéns. Temos que salvar a nossa pele, porque eu cuidando de uma árvore, estou cuidando de mim mesmo, né? Parabéns, parabéns. Está aí o pernambucano Luiz Carlos Barreto dando uma aula. Eu aula. queria deixar essa mensagem aí no teu programa. Eu sei que é um programa de grande penetração popular e é importante que isso seja conscientizado, né? Ô mestre, e como você vai para Assisi, eu estive lá durante a Copa de 90, então eu quero terminar esse papo aqui lendo rapidamente a oração de São Francisco. Ele estará lá atrás de alguma coluna, escondido lá, enquanto houver o evento do qual você vai participar. O evento do qual você vai participar. E já o meu boa tarde ao Cláudio Adão. Oração de São Francisco. Oração pela paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assisi. Mestre Luiz Carlos Barreto, a melhor entrevista que fiz nos últimos 215 anos. Um grande abraço ao senhor e viva o cinema brasileiro. Um grande abraço, meu querido. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço do fundo do coração. Ô Cláudio Adalberto Adão, você tá bem de sogro, né, rapaz? Muito bem, meu. O homem é muito lúcido, 92 anos, né, Cláudio Adão? 92 anos. Eu não consigo guardar um telefone, pergunto para ele me dá os números de qualquer pessoa que você perguntar. Uma memória incrível. E tem a tua esposa e tem quantos outros filhos? Tem mais dois, né, que é o Fábio e o Bruno Barreto. Que faleceu agora, né? O Fábio acabou de falecer, teve um acidente de carro, estava em coma. Mas tem o Bruno e a Paula agora. Então, e quantos filhos você tem, Cláudio Adão? Aquele moleque que jogava bola, cadê ele? Não, ele está jogando, ele está na Capfluense. Como é que ele chama mesmo? Felipe Barreto Adão. Não, o nome de guerra era Felipe Adão, né?
Felipe Adão, é. Mas ele é troncudo igual você também. Mas é que filho de craque é um problema muito sério. Filho do Rivelino não joga, o filho de um tal Pelé não joga, o filho do Zico não joga, filho do Adamir da Guia não joga. O que acontece? Vocês têm que dar um jeito, jogador gênio, tem que dar um jeito de dar a luz sem a mulher. Quer dizer, sai 100% igual o jogador. Mas não dá, né, pô? Não dá, né? É incrível, mas também não deixam, né? Não deixam. Não tem jeito, não pode. É uma cobrança muito sacana, né? E Deus não deixa, e ele anda chateado, porque tem muitas variações aí, que bom, mas deixa pra lá. Atenção, 11h45, Cláudio Adalberto Adão, você rodando o Brasil, fazendo filantropia, como lá em São José do Pardo aquela vez, gostei demais. Você com aquele diretor do Magazine Luiza, o Colli, vocês estão sempre fazendo jogos beneficentes e o dinheiro lá para entidades filantrópicas. Parabéns, viu, Cláudio Adão? Opa, obrigado, Milton. Você é uma pessoa maravilhosa que relembra o passado assim como ninguém. Então, obrigado mesmo, você eu adoro e agora fiquei fã do teu pai. Ah, do teu sogro, que é um pai também. Ó, meu sogro é cearense, não é pernambucano, não. Ih, rapaz do céu, ele é tão educado que deixou passar barato. Mas é tudo a mesma coisa, tá tudo lá em cima. Um abraço, Cláudio Adão. Valeu, Milton. Muito obrigado. Do Rio. Do Rio, me liga. Ah, tá, vamos jantar aí no Rancho Português do Rio de Janeiro. Você é meu convidado. E vou levar o Barretão. Leva. E vocês não vêm a São Paulo de vez em quando? Vem, vamos. Então me liga. O meu assessor aqui, que por sinal casou ontem e veio trabalhar hoje, tinha coisa muito mais importante para fazer, mas veio trabalhar. O Guilherme Simad, ele vai anotar. O meu celular vai passar para você, tá bom? Tá bom, meu. Obrigado. Valeu. Despague. Cláudio Adalberto Adão.